TV Câmara, a TV do povo de Natal. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audiência pública com o tema Ações e medidas de combate aos golpes e fraudes virtuais no sistema financeiro. Para iniciarmos a nossa audiência, eu quero convidar para compor a mesa o senhor Carlos Fialho, que é diretor-geral do Procon Municipal de Natal. Convidar o senhor Obed Jacome, que é diretor-geral interino do Procon do Rio Grande do Norte, o senhor Morton Luiz Faria, que é coordenador das promotorias criminais, que aqui representa o Ministério Público, e o senhor Alexandre Cândido, que é diretor do Sindicato dos Bancários. Bem, composta a mesa, vamos dar início à nossa audiência pública e antes de começarmos, eu quero fazer aqui o registro de algumas instituições que aqui estão representadas, além das que estão compondo a mesa. Aqui nós temos a presença do senhor Fernando Vigílio, que é diretor de Relações Institucionais da Federação do Comércio, a presença do senhor Sarte Prachedes, que é gerente de governo do Banco do Nordeste, a senhora Ana Paula, que é também dirigente do Procon Municipal, o senhor Bruno Ferreira, que é presidente da Associação dos Comerciantes e Empresários da Zona Norte, aqui também presente Débora Souza, superintendente da CDL Natal, presente também Matheus Feitosa, que é presidente da Associação dos Empresários do bairro do Alecrim. Bom, iniciando a nossa tarde de debate nessa audiência pública, é importante fazer um preâmbulo acerca dessa nossa iniciativa. Nós tivemos uma experiência prática antes de chegarmos à Câmara Municipal na condição de vereador. Fui durante alguns anos diretor-geral do Procon Municipal de Natal e durante esse período já identificávamos situações onde os consumidores muito aflitos procuravam o órgão no sentido de reaver prejuízos e danos sofridos em virtude de golpes e fraudes no sistema financeiro. Atualmente, sobretudo com o crescimento e do acesso às redes sociais, à tecnologia, à internet, etc., a quantidade de pessoas que têm sido vítimas de golpes e também de fraudes no sistema financeiro tem crescido de uma forma vertiginosa. A gente pode citar alguns casos concretos, exemplos concretos de situações que chega ao conhecimento aqui da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara e também através do nosso mandato, por termos essa relação muito próxima com a causa da defesa do consumidor, e a gente vê situações corriqueiras que, por exemplo, o consumidor que recebe a informação através de um SMS no seu telefone celular, informando que ele foi selecionado num processo para contratação da área de recursos humanos de uma grande empresa multinacional com um salário bastante elevado. E aí, muitas vezes, essas mensagens elas partem de pessoas que estão até dentro do sistema prisional e encaminham essa mensagem para o celular do consumidor, muitas vezes até pessoas idosas que têm uma maior facilidade de ser ludibriado através desse sistema. E uma vez clicando naquele link encaminhado ao consumidor, ele consegue clonar o WhatsApp e muitas vezes até pegar dados daquele consumidor. Uma vez clonado o WhatsApp,
eles começam a entrar em contato com parentes, com pessoas próximas, com familiares, dizendo que está precisando fazer um pagamento, que o limite do cartão de crédito, ou o limite de transferência, ou o limite para realização de Pix ultrapassou o valor diário e que ele precisa da ajuda daquele familiar naquele momento para efetuar essa transação financeira. E aí, muitas vezes, aquela pessoa efetua o depósito, a transferência, às vezes manda um boleto bancário, né? Outras vezes não chegam a clonar o telefone, o número de telefone celular, mas adquirem um chip numa operadora, consequentemente colocam a fotografia de um de nós, procuram geralmente pessoas que têm grande notoriedade, entram em contato com os familiares também, com amigos, dizendo, olha, o meu celular quebrou, caiu e eu mandei para assistência técnica, agora eu estou com um número novo, salve aí esse meu número novo. E começa a conversar de outros assuntos e daqui a pouco diz que está precisando também efetuar um pagamento, uma transferência, o carro quebrou, e aí são inúmeras situações onde o consumidor termina fazendo a transferência, fazendo o Pix. Além desses exemplos que eu dei, também há situações em que os golpes são feitos por e-mail, né? Chega um e-mail dizendo que o consumidor tem uma dívida naquela instituição financeira e que está encaminhando uma proposta de renegociação desse débito, que o nome do consumidor vai ser incluído nos órgãos de proteção ao crédito se não pagar até determinado dia, e aí mandam um boleto por e-mail, e aquele boleto não é da instituição financeira, né? Ele faz o pagamento e termina perdendo também esses valores através desses golpes, né? E além dos golpes, há também a situação de fraudes, né, que se caracterizam pela falta de segurança do sistema financeiro das instituições bancárias, né? Quando, por exemplo, você fez uma compra de um produto através da internet, de um desses sites de compras e espera que esse produto chegue à sua casa. E uma vez feita essa compra, muitas vezes o site ele salva as informações, né, do cartão de crédito e a senha, inclusive, né, código de segurança, etc. E aí começam a chegar mensagens, porque hoje os aplicativos eles identificam quando a compra é realizada, começa a chegar mensagem que foi realizada uma compra em determinado local e o consumidor desconhece essa compra, né, quer contestar essa compra, e aí há todo um procedimento de entrar em contato com a instituição financeira para informar que não reconhece aquela compra ou de fazer a contestação, às vezes até pelo próprio aplicativo, mas e se abre um procedimento, né, administrativo e etc. Então, há diversas situações que têm acontecido diariamente. A gente vê, inclusive, eu recebi há um tempo atrás uma pessoa aqui desesperada porque tinha comprado um veículo no OLX e comprou de uma pessoa que não era o vendedor. Ou seja, suponhamos que um de nós aqui fez o anúncio no OLX da venda de um veículo, o veículo que custa em média R$100 mil, por exemplo, e aí ele vai lá, copia, faz um print das fotografias do carro, cria um novo anúncio com o mesmo nome e com outro, né, telefone, e aí ele anuncia aquele carro que vale 100 mil por 70. E aí chove de ligações de pessoas querendo ver o veículo, né? E ele diz, olha, eu vou lhe passar o contato e tal, o carro não está comigo agora, está com um parente meu, você vai lá, né, ver o veículo. E aí ele liga para o verdadeiro dono do carro que está anunciando, diz que tem um comprador, né, e aí encaminha, as pessoas se encontram, mas um não comunica ao outro, né, a respeito desse atravessador, e no final ele está vendendo o carro por um preço bem abaixo do valor do mercado, pede um sinal, pede uma entrada para poder assegurar a venda. E a pessoa chegou aqui dizendo que tinha perdido R$35 mil, porque fez a transferência para assegurar a compra de um veículo que estava bem abaixo do valor do mercado. E como esse caso, tem muitos. Mas imagino eu o seguinte,
O dinheiro que é feito dessa transferência, desse PIX, do pagamento do boleto, ou da transferência bancária que é realizada, isso cai na conta de alguém. E as instituições financeiras, até onde eu sei, têm um critério para a abertura de uma conta corrente, né, de comprovante de endereço, de identidade, CPF, né, não sei hoje como é, mas antigamente ligavam para o trabalho confirmando, né, se a pessoa trabalhava lá, ligava para o recursos humanos perguntando se a renda era realmente aquela que foi informada, ligava para a residência perguntando se a pessoa morava lá. Então tinha uma série de confirmações para abrir uma conta corrente. Hoje você abre uma conta virtual num banco que não tem nem sede física, né, e faz a abertura de uma conta corrente numa instituição financeira que você não tem um contato pessoal com o gerente, você não anexa documentos originais, manda tudo através de aplicativos. Porém, essas instituições, ao nosso ver, como preconiza o Código de Defesa do Consumidor, né, direito básico do consumidor à segurança. Está lá no artigo 6º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. É direito básico do consumidor à saúde e segurança. Quando a gente fala de segurança, a segurança das informações, dos dados, né, das transações que são realizadas, tem que ser assegurada pela instituição financeira. Então, se esse dinheiro cai na conta de alguém, a transferência caiu na conta de uma pessoa, o banco tem que saber quem é, onde é que ela mora, quem foi que abriu essa conta, né, qual é a agência responsável, quem foi o gerente que abriu, se conhece aquela pessoa, né? Então, de fato, isso deve ser um instrumento de auxiliar ao processo investigativo, né? Eu já fiz uma visita há uns meses à delegacia que trata dessa questão dos crimes virtuais. Mas é muito difícil localizar, porque essas contas são abertas fora do Estado e as pessoas que aplicam o golpe estão dentro dos presídios, e isso não é fiscalizado. Ou seja, e o consumidor, como é que fica nesse contexto quando é lesado, né, ou sofre um golpe ou passa por uma fraude no sistema financeiro e fica prejudicado? Então, diante desse aumento crescente, a gente vê, inclusive hoje, pelo Instagram, pessoas que têm, figuras que têm notoriedade, né, que chamam hoje de digitais influencers, né, eles têm os seus perfis, às vezes, clonados, né, ou hackeados, na verdade, e uma vez hackeado, ele começa a fazer anúncios de produtos abaixo do valor de mercado, ou pedindo Pix, ou fazendo uma campanha de arrecadação, algo dessa natureza, e esse dinheiro cai na conta de alguém. O banco não sabe quem é esse alguém, né? Então é preciso que a gente faça um debate envolvendo os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público, né, as instituições bancárias, as instituições financeiras, e que a gente possa travar um diálogo, um debate, onde o consumidor possa ter efetivamente a segurança e o seu direito, enquanto consumidor, garantido. Né? Também a presença aqui de algumas instituições que representam o comércio, aqui a FEComércio, aqui a Associação da Zona Norte, do Alecrim, a CDL Natal, instituições que diariamente lidam com o consumidor, e é importante também participar desse debate. Nós convidamos diversas instituições financeiras, mas a grande maioria, sobretudo os bancos privados, né, Itaú, Bradesco, Santander, etc., me parece que eles não têm autonomia local, de gerência local, para falar sobre essa questão da segurança institucional, né, do sistema do banco. São sempre gerências fora do estado do Rio Grande do Norte. Os gerentes aqui, eles só têm autonomia de falar das questões mesmo de conta e etc., mas não podem falar em nome da instituição financeira, somente representantes nacionais que alegam ter uma antecedência aí de no mínimo 30, 40 dias para se programar, mandar um representante. O vereador Chagas, seja bem-vindo, faz parte desta comissão.
Então, é muito importante que a gente possa ouvir as instituições, a gente possa tirar aqui encaminhamentos no sentido de minimizar esses transtornos, esclarecer o consumidor, né, e que os órgãos, de fato, estejam presentes nesse amparo, nesse auxílio, até porque é uma questão muito nova. Como eu disse, né, são consumidores, muitas vezes, idosos, que são lesados, que recebem mensagens, que fazem PIX, que fazem transferências, que pagam boletos falsos, né, que recebem ligações de instituições, supostas instituições, mas que, na verdade, são de criminosos. E tudo isso passa, obviamente, pelo sistema financeiro, e é importante que a gente tenha uma saída. Como eu disse, além disso, que a gente possa também travar uma discussão acerca das fraudes, né? Da clonagem de cartões, do acesso às contas, né? Da identificação de senhas de hackers e etc. Então, vamos abrir aqui o debate. A gente vai ouvir inicialmente os órgãos aqui que estão compondo a mesa, e vamos dar um tempo de 10 minutos para cada um dos que compõem a mesa, e vamos abrir as inscrições para os demais. Então, vou começar aqui na ordem de lá para cá, o Sindicato dos Bancários. Boa tarde a todos, todas e todes, a população de Natal representada aqui pelas entidades, a Câmara de Vereadores, ao convite que foi feito ao sindicato, agradecemos. E, a princípio, hoje é o dia do bancário, né? Para começar. Então, é uma data que é exemplar para a gente, para falar sobre a questão da digitalização dos bancos, da diminuição gradativa da quantidade de agências na cidade, o que compromete o atendimento da clientela e dificulta acesso até as questões de segurança que o banco propõe, a questão das fintechs, os bancos digitais, que não respondem da mesma forma que os bancos convencionais ao Banco Central, apesar de que são análogos, mas são diferentes. Infelizmente, não existe uma legislação que abrace as fintechs ainda. Muitas operam, de certa forma, na ilegalidade, porque operam como banco, mas na hora da responsabilização, eles não são banco, eles são uma tecnologia que ajuda o sistema financeiro, é assim que eles se direcionam, se determinam. E o que nós vemos hoje com a pandemia, que eu digo que foi o laboratório de crise da sociedade brasileira e mundial, houve uma entrada muito forte na digitalização, sem que a população fosse cuidada, treinada a trabalhar com o meio digital. Da velhinha que recebe lá a aposentadoria, que não seja pelo BPC, pelos cartões que tem que ir ao banco para receber, mas principalmente as pessoas assalariadas, que praticamente toda a população hoje assalariada recebe por meio de conta, a inserção do PIX e o crescimento da utilização desse mecanismo como ferramenta de compra e venda, são vários fatores que fizeram com que a população ingressasse cada vez mais nesse meio digital. Como bem falou o vereador Kleber Fernandes, houve uma diminuição na qualidade de atendimento e abertura de contas. Quando as fintechs vieram com as contas digitais abrindo direto pelos telefones, todos os bancos de mercado aderiram também a esse meio. Disso ele tira as pessoas de atendimento e coloca em centrais que são localizadas em lugares diversos em cada banco. Então, o bancário que ali atende aquelas documentações não tem contato direto, de fato, com o documento apresentado, aumentando a quantidade de fraudes e a abertura de contas para ilícito. O que a gente do Sindicato dos Bancários defende? Defende que a responsabilidade das operações, das fraudes, não a responsabilidade do bandido, mas a responsabilidade legal da segurança dos seus consumidores são dos bancos. Os bancos eles têm que prover, da mesma forma que provém as campanhas de venda, campanhas educacionais, campanhas que façam com que os seus clientes
se sintam confortáveis a utilizar o mecanismo hoje que é apresentado. A gente não pode lutar contra a digitalização, contra a inteligência artificial, contra a modernização. Seria quebrar as máquinas no século passado, na virada do século XVIII para o XIX. Não funciona. Então, é um caminho que vem se tomando a sociedade. Esse meio de informatização aumenta o risco, aumenta a necessidade de ter mais segurança, tanto instrumental, tanto quanto de aplicações e programas, quanto na educação da população cliente desses bancos. A gente vê pouquíssima campanha, quase nada. Jornais, na televisão, você vê diariamente, entre as entradas de jornais e novelas, campanhas publicitárias para a venda de consórcio, seguro, empréstimo, consignados, etc. Mas campanhas massivas que levem à educação do cliente, infelizmente, nós não temos. Então, eu acho que esse é o direcionamento. Eu vou apontar aqui alguns números relacionados à crise. A priori, eu vou falar aqui de um texto legal, que é a súmula 479 do STJ, que eu acredito que os companheiros aqui do PROCON vão destrinchar mais. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias. O banco tem responsabilidade objetiva, isto é, não cabe ao cliente, ao consumidor, a prova, e sim ao banco a contraprova. E muitas vezes os clientes das instituições bancárias têm que ir lá, várias vezes, apresentar diversas provas para depois ser atendido, e não é atendido de pronto, para depois ser requeridas as provas. Então, isso é uma coisa que a gente vê dioturnamente, constantemente, no atendimento bancário. E creio que, assim, é uma necessidade urgente que essas fintechs, esses bancos, eles tenham pelo menos um núcleo nas capitais para dar um atendimento mais proativo. Isso aí seria uma coisa que talvez o PROCON e os legisladores pudessem exigir deste fato, né? Em termos de quantitativo de fraudes, no último trimestre nós tivemos 2.800 tentativas de fraudes em canais eletrônicos por minuto no Brasil. Por minuto. E isso só cresce. Isso só cresce. Eles entram, como o Kleber falou, nas propagandas via WhatsApp, via Instagram, Facebook, por meio das mídias sociais. E, infelizmente, também esses meios que vendem o produto, que são monetizados por isso, YouTube, eles não respondem juridicamente em litisconsorte com a fraude. Muita gente vai ver uma venda de uma peça de um carro ou de um elemento para a decoração da casa, ou um objeto, uma calça, numa promoção boa, numa aparência que é a determinada loja, ele entra, faz o pagamento, gera-se até o momento do código do correio gerado, um código falso, e o cara fica esperando, aguardando, aí passa do período, quando ele vai ligar, porque tem um prazo para você ligar e fazer a reclamação, não existe nada, é uma fumaça que se esvaiu no ar e o consumidor fica prejudicado nessa ação. Então, eu acho que tanto os bancos têm que cumprir com sua parcela de segurança. Olha, o banco, ele vive de quê? Ele vive do dinheiro que está lá. Ele é o fiel guardador do dinheiro do cliente que está lá. Antes, o banco ele guardava documentos de valor, joias. Hoje, o banco trabalha praticamente com 100% de venda de dinheiro, compra e venda de dinheiro. Essa é a prática do banco. Então, o dinheiro é o usufruto final do bandido. É o risco. E o risco inerente do banco é o próprio produto de trabalho dele. Então, é inerente ao banco esse risco. E ele tem que cuidar disso aí com o máximo valor para com seus clientes. Ele, não só a questão do acolhimento na responsabilidade, como um encaminhamento para as soluções do problema. Creio que os companheiros vão falar que é exigido que o cliente faça o BO da situação, do dano. O cliente tem que fazer o BO. Não é um roubo à mão armada, mas é um roubo, é um furto, é uma proporção, é um 171, né, a tentativa e a fraude, e que é muito comum.
Quando eu ingressei no banco em 2002, eu sou funcionário do Banco do Brasil, a maioria das fraudes era dentro do autoatendimento, ou furto de cheques, onde o cara aumentava o valor do cheque e tentava passar. E o furto de senhas e de cartões. E o banco dizia, não, se roubou a senha, o cartão o cara entregou. Mas diz isso para um idoso de 76 anos, que mal tem condições de utilizar, às vezes pede ajuda de um bancário. O fraudador, ele chega antes da chegada dos funcionários do banco. O banco abre de 7 horas, a parte do autoatendimento. Os clientes chegam cedinho nas agências de interior e da capital. Você chega, está lá aquele aglomerado de pessoas já aguardando o início da abertura da sala de autoatendimento. O bancário vai chegar por volta de 8, 9 horas. E o cliente está sendo atendido ali, se autoatendendo ali. Aí chega um rapaz, ele consegue furtar um crachá do banco, ele bota para dentro a foto, porque não tem foto, é só o crachá. Começa a ajudar os velhinhos e trocar. Para vocês terem ideia, por volta de 2014, 2015, eu atendendo numa agência de alta renda daqui de Natal, um promotor de justiça idoso, um homem que trabalhou a vida toda no combate ao crime, foi feito isso com ele. Ele foi no banco, o cara ajudou, furtou o cartão dele. Quando ele chegou no aqui, Café do Centro, aquele Café São Luís, para conversar com os amigos, e foi pagar a conta, ele olhou, Maria de Lourdes. Aí ele correu, ligou para a agência. A gente identificou que o cara comprou 2 iPhones numa loja no Alecrim. Fizemos um trabalho meio que de polícia, fomos ligar pelo cliente, que ele estava muito nervoso, não estava conseguindo nem falar com o filho, que também é advogado. E ligamos para a loja, e ligamos para a polícia e ligamos para a loja. Cara, houve acontecer isso aí. Quem foi que fez? Agora você não pode dizer nada para ninguém, porque se você disser, você está se comprometendo com a Polícia Civil que vai chegar aí. Foi fulaninho que trabalha na loja de lá e a gente atendeu. A polícia prendeu o rapaz. O rapaz trabalhava noutra loja, usou o cartão de terceiro para comprar nessa loja com a senha. Aí disse, como é que você vende um item de tão alto valor, em média de, vamos dizer, os 10 mil reais, esse aparelho, 2 aparelhos, 20 mil reais, como é que você vende a 20 mil reais sem identificar quem é o comprador? E você sabe que é um cara de uma loja. Como é que ele vai comprar? Porque não trouxe o cliente para passar o cartão aqui? Você tem responsabilidade. Aí o cara ficou com medo lá, a gente foi na delegacia, recebeu o cliente lá na delegacia, eles voltaram para a loja lá. O rapaz não tinha nenhuma passagem na polícia, mas era evangélico e tinha sido cooptado pelo PCC, por uma facção dessa daí. E ele simplesmente não falou nada, ele preferiu cumprir todos os danos na delegacia, mas ele não, em momento algum, ele entregou, que ele disse que eram só cariocas que estavam em Ponta Negra que passaram para ele que ele tinha que fazer. Quer dizer, toda uma rede, e era uma pessoa bem esclarecida, né, e passou por essa situação. Imagina as pessoas que são menos esclarecidas, que são pouco bancarizadas, que não têm uma rede de apoio como teve da gente, porque é um cliente de alta renda. Se fosse um cliente de baixa renda, ele simplesmente, infelizmente, é assim que funciona. E também não teria um advogado, uma pessoa de defesa para cumprir com que o banco respondesse por alguma responsabilidade. Então, assim, cabe à população cada vez mais evitar fazer as coisas sem confirmação, sempre olhar para onde vai estar sendo enviado o dinheiro, não acreditar em ligação telefônica. Se teu filho liga de volta. Não acreditar em nenhuma informação. Quanto maior a promoção, maior é o risco. Porque a vantagem é que faz a gente perder o foco e ser enganado pelo ludibriador. Muito obrigado. Bem, agradecemos aí o representante do Sindicato dos Bancários. Muito importante a sua fala, as suas colocações. Passar agora a palavra ao diretor-geral do PROCON Municipal de Natal, Carlos Fialho. Boa tarde. Obrigado pelo convite. O principal papel, né, do PROCON municipal nesses casos de golpes virtuais e de ilícitos virtuais é exatamente um pouco do que Alexandre falou aqui, de orientação. A gente entende
que a nossa atuação mais eficaz se dá muito mais no atacado, que é de tentar passar para a população o que eles podem fazer para evitar cair em golpes. Porque, na maioria dos casos desses golpes, o PROCON não tem muito o que fazer, porque a gente não pode ir atrás do criminoso, porque ele não respeita exatamente o Código de Defesa do Consumidor, ele não é um seguidor fiel do Código, mas a gente pode sim. A maioria desses casos é de encaminhamento para a justiça, é de encaminhamento para a apuração, para que ele sofra as punições e seja investigado e descubra-se quem foi o autor por trás do golpe, porque eles estão escondidos por toda a tecnologia. E sobre isso eu vou falar daqui a pouco, sobre esse trabalho de orientação, porque nós temos lá no PROCON em desenvolvimento exatamente um projeto educativo e de orientação da população para que evite cair em golpes como esses. A gente entende também, e concordo plenamente com o Alexandre, sobre a responsabilidade dos bancos com relação a toda essa educação, a correta condução do consumidor para a utilização das plataformas, de todos os instrumentos, os pontos de contato que ele tem com os serviços bancários oferecidos. E eu acompanho, e até para a gente poder elaborar esse projeto, que está, a nossa diretora técnica, Ana Paula, que está aqui presente também, ela está comandando a elaboração desse projeto, mas a gente tem estudado bastante os golpes, inclusive a história dos golpes, né? Com o avanço da tecnologia, os estelionatários foram encontrando brechas e inovando na aplicação dos golpes. Alexandre falou aí em 2002, vocês devem se lembrar que antes de aplicativos e de tudo isso, o que existe ainda hoje, mas que existia muito fortemente de novidade, digamos, eram sites, né? As lojas tinham sites, todas as empresas tinham sites, as pessoas tinham sites, o www, alguma coisa. E as pessoas, para manterem os sites, elas tinham que pagar domínios. Começou-se, naquele tempo, as pessoas a receberem boletos cobrando de 3 em 3 meses, cobrando para que você pagasse uma taxa de manutenção do domínio. O incauto, ele recebia aquilo faz mais de 3 meses, acho que está na época de pagar, e ele pagava ali uns 100, uns 92, uns 45, eram valores bem aleatórios. E ele pagava, que era para manutenção do domínio www, aquela empresa. Os criminosos, eles investigavam as empresas que tinham site e saíam mandando isso, a pessoa pagava o boleto e ia para uma conta de um criminoso. A tecnologia foi avançando e aí começou-se a aplicar golpes através do home banking. Vocês lembram que antes também de o celular fazer tudo que ele faz hoje, ele apenas ligava e mandava mensagem, né? Então, o banco virtual, ele era acessado pelo computador. Então, começou-se a haver máscaras. Colocavam máscara que roubava a sua senha. Você acessava o site do banco, aí aparecia uma imagem falsa na frente, que você clicava a sua senha e a sua senha era roubada. E aí, essas máscaras foram o 2.0 desses golpes virtuais. Começou-se a roubar as senhas dessa forma. E aí, com o tempo, foi avançando. E aí, agora, nós chegamos, vou pular um pouquinho no tempo, agora chegamos à era dos golpes por WhatsApp. E tem alguns golpes, por exemplo, é muito comum golpes... empresas se passando por operadoras de celular. Eles têm tudo, eles imitam tudo, eles têm o telefonema de uma pessoa treinada em telemarketing. Eles têm uma mensagem que chega para você via WhatsApp, via e-mail, que você clica no link e vai parar em alguma coisa parecida com Claro. E tudo isso. E se você clica naquele link dizendo que, ok, eu reconheço esse débito, eu quero pagar logo para não ficar devendo nada a ninguém, eles têm a imitação do site, eles têm o link que chega via SMS imediatamente, eles têm toda a tecnologia, eles investiram bastante para poder imitar perfeitamente.
Porém, como é que você evita isso? Aí vamos falar da Claro, por exemplo, porque é um caso, não da Claro em si, é de criminosos tentando se passar pela Claro. Aí você tenta buscar informação. Aí você vai descobrindo que, por exemplo, um boleto da Claro, para ser da Claro mesmo, ele tem que começar com o número 84 ou 86, certo? Você vai descobrir também que todos os domínios virtuais da Claro, eles são Minha Claro, não é outra coisa. Não é Claro não sei o quê, Claro Net, Claro blá, 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 não tem outro, em outras coisas. Mas isso é informação. E essa informação, ela tem que chegar nas pessoas para que elas saibam disso. Então, a gente tem esse projeto que é de educação para poder chegar, dar palestras, poder até a gente tentar criar alguns conteúdos virtuais através de redes sociais. A gente mapeou lá junto da prefeitura quanto de verba publicitária o PROCON municipal tem direito a usar durante o ano e está elaborando formas de usar as redes sociais ligadas ao PROCON de uma maneira educativa. Deve começar. Eu queria ter começado isso agora, nesse próximo trimestre, a gente vai tentar, mas talvez só consiga no início de 2024. Mas a gente está fazendo tudo isso que é para tentar informar as pessoas. Quando algum tipo de golpe em que o banco tenha alguma participação no sentido de que ele pode, por exemplo, foi um celular roubado em que o criminoso teve acesso às senhas facilmente, esse tipo de coisa, aí sim a gente tem como intermediar um acordo, a gente tem como trabalhar com a instituição bancária de forma a convencê-los a ressarcir o consumidor lesado. Então, tudo isso acontece, mas a gente está com esse projeto educativo, que é a forma como a gente acha que vai conseguir atingir de maneira eficaz o maior número de pessoas possível, né? Esse projeto tem um nome provisório de Não Vai Ter Golpe, tá? Mas eu acho que a gente vai ter que mandar mudar depois, mas enfim. O que a gente vai elaborar e vai implementar e vai colocar em prática tentar cumprir o papel social de uma instituição como o PROCON municipal, que tem funcionado tão bem no atendimento presencial e virtual das pessoas. O PROCON municipal, ele de 2020 para cá, ele passou por uma transformação de utilização de pontos de contato com a população através do WhatsApp. A gente, através da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, está adquirindo um sistema para inserir o PROCON dentro do aplicativo da Prefeitura Municipal, para que as pessoas possam ser atendidas por lá também. E a gente está tentando fazer o caminho inverso. Se os golpistas usam a tecnologia para lesar o consumidor, a gente quer fazer o contrário, quer tentar utilizar a tecnologia para que as pessoas tenham mais meios de acessar o PROCON. E essa utilização da tecnologia se dá através também da comunicação. A gente quer utilizar a comunicação de forma massiva e a gente não tem verba para utilizar de forma massiva, mas pelo menos utilizar as redes sociais para que as pessoas saibam que o PROCON está à disposição para resolver problemas que elas encontrem aí no seu dia a dia. E esse trabalho educativo e de orientação vai ser anunciado em breve também para a gente poder começar a realizar essas palestras, essas orientações. O vereador Kleber sabe muito bem porque foram trabalhos como esses que ele realizou quando era diretor do PROCON, né? Ele saía dando palestras em instituições, em empresas, em locais de grande concentração de pessoas, e todo cidadão por princípio, um consumidor também, e a gente quer dar continuidade, dar vazão a esse tipo de demanda da sociedade, porque a gente entende que é uma obrigação do órgão, e eu sou muito feliz lá com os servidores que a gente tem no órgão. Eu peguei um órgão que conta com servidores muito trabalhadores, muito dedicados. Cada líder de setor é muito consciente do que tem que fazer e do trabalho que tem que ser realizado. E a gente tem se aproveitado dessa situação bacana para poder criar cada vez mais
formas de beneficiar a população. E esse projeto converge, inclusive, com a necessidade que o vereador compreendeu na sociedade e que motivou a convocação dessa audiência pública. E a gente está em sintonia com isso, sim, e tem trabalhado para criar meios de reduzir esse problema social que surge a reboque das novas tecnologias. As novas tecnologias, elas trazem muitas soluções práticas para o nosso dia a dia, mas elas também trazem esse tipo de problema, né? Que estelionato sempre existiu, a gente sabe, mas com o avanço da sociedade, ele também é um setor que também sabe se reinventar e se inovar. Bem, obrigado, Carlos Fialho, representante do PROCON Municipal. Passo agora ao representante do PROCON Estadual do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o vereador Kleber Fernandes, dizer que é uma ótima iniciativa dele. Esse tema é um tema muito importante. E como o Dr. Carlos Fialho já falou perfeitamente, né, o que o PROCON pode fazer é educar, né, conscientizar a população para que elas estejam mais, como é que diz? Eles estejam mais fortes para não cair mais nesses golpes, né? E eu queria falar uma situação que infelizmente está acontecendo com o PROCON. Essa semana um empresário de Alexandria me ligou e disse que uma pessoa tentou entrar em contato com ele por e-mail do PROCON, se passando pelo PROCON, dizendo que ia notificar a empresa dele por tal situação e queria dados bancários e que se ele não pagasse, a empresa ia entrar na dívida ativa. Né? Esse caso, ele falou que teve esse caso com ele, e outros mais 5 casos também aqui no Rio Grande do Norte já foram notificados com o PROCON. Infelizmente, essa situação também está acontecendo até com a gente, né? Até usando um órgão tão importante como o PROCON para utilizar de crimes. E eu vim trazer alguns artigos aqui, né? Como o sindicato já falou, a súmula do STJ, que diz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por um fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. E falar também que o artigo 8 também fala que do Código de Defesa do Consumidor fala que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão risco à saúde e à segurança dos consumidores. E no artigo 18 fala que os fornecedores de produtos e consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou de quantidade. E no seu inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 18 fala que as instituições imediatas de quantia paga monetariamente atualizadas sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, dizer que os bancos também eles têm essa responsabilidade, que a gente também tem que estar junto com eles, né, trabalhando, que a gente sabe que esses criminosos eles são muito espertos, né, são muito ágeis. Tem uns casos agora, está acontecendo muito, infelizmente aconteceu semana passada com um tio meu, que é o caso do motoboy, que eles estão entrando, indo oferecer produtos, e quando a pessoa vai dizer é um valor baixo, R$4, R$5, e eles acabam passando 5 mil, por exemplo. E aí a pessoa acaba não vendo, na maquineta acaba passando e está caindo. Então está acontecendo muito isso também agora, infelizmente. E dizer que a gente tem, o PROCON tem que trabalhar na conscientização e, infelizmente, a gente não pode passar disso, né? Que se ele não respeita o direito penal, que pune ele, que deixa ele preso, quem dirá um Código de Defesa do Consumidor, né? Mas, juntamente com o Dr. Carlos Fialho, vamos tentar fazer uma forma de educar mais ainda a população para que a gente possa defender, né, a nossa população para que eles estejam fortificados contra esses criminosos. Isso mesmo. Eu quero agradecer ao vereador pela oportunidade da fala. Obrigado. Passo agora ao representante do Ministério Público, coordenador das promotorias criminais, Morton Luiz Faria. Boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente louvar a iniciativa do vereador Kleber Fernandes pela convocação dessa audiência pública de um tema que
é nossa realidade, infelizmente, o nosso dia a dia das promotorias criminais aqui em Natal. E aproveitar também o ensejo para saudar todos os bancários e bancárias pelo seu dia, 28 de agosto, esses trabalhadores e trabalhadoras que sempre mostraram, tem uma história de luta e de consciência do seu trabalho, da sua importância para a nossa sociedade. Vou também ressaltar aqui que eu estou falando de pé não é por outro motivo, não, porque não tem um microfone ali sentado, tá? Não é para assumir o protagonismo que geralmente o promotor de justiça mais vaidoso quer assumir, não. Mas eu, como promotor criminal, e falando aqui em nome também dos meus colegas promotores criminais, eu sei que esse é um assunto que afeta o Ministério Público nas suas mais diversas atuações, da promotoria do idoso, a promotoria do consumidor, a promotoria da cidadania, mas os promotores criminais têm um problema muito mais complicado e talvez menos agradável, porque quando a gente se depara com um problema, o problema já está consolidado. Quando a gente se depara com as fraudes, com os estelionatos, com os desvios, o crime já ocorreu, o crime já se consumou, já existe uma investigação e a gente pode fazer pouco para a ação de prevenção. Então, nós que atuamos nas promotorias criminais, basicamente trabalhamos com processos judiciais. Então, apenas acompanhamos a investigação e a persecução criminal. Mas esse local, esse ambiente, esse momento é oportuno para podermos refletir sobre o que se pode fazer, e eu digo isso a toda a sociedade natalense, para diminuir, pelo menos, a vulnerabilidade de nós todos a esse tipo de ação criminosa. Eu digo nós todos porque o estelionato, e é uma experiência que eu tenho vivenciado diariamente, não tem uma vítima exclusiva. Tem vítimas preferenciais, é verdade. Mas eu vejo vítimas de estelionato com grande grau de instrução, aquelas que não frequentam escola. Então, infelizmente, o estelionatário tem um dom e tem um preparo que afeta a todos nós e convence mesmo os mais desconfiados. Eu mesmo fui, na semana passada, recebi uma ligação do Banco do Brasil, do banco de onde eu tenho agência, na minha conta, é um número do banco. E desse número havia a comunicação de que a minha conta tinha feito um Pix e não foi autorizado pela questão de segurança do banco. Passou para um técnico em segurança eletrônica e tal, e esse técnico de segurança deu com todo cuidado, olha, a gente não vai exigir nenhum dado pessoal, porque isso contraria as normas de segurança e tal. Isso do telefone do banco, que eu vi lá registrado no celular. E esse técnico, depois de muita orientação e cuidado, né, com a minha segurança, disse, olha, o senhor, vamos testar aqui a sua vulnerabilidade no site do Chrome, né, do seu celular, entre aí no site meubebê.rx, alguma coisa assim. E lá aparecia, o que é que apareceu? Não, apareceu uma tela e diz aqui, para clicar e baixar tal arquivo. Aí eu disse, não vou baixar não, porque eu sei que uma das orientações mais repisadas é de que você não deve clicar em link algum quando você recebe, ou por SMS, ou WhatsApp, ou mesmo no e-mail, né? E aí disse, não, assim, o senhor está fazendo certo mesmo, eu compreendo, tá, tchau. Então, assim, nitidamente se tratava de um golpe, né? O que me chamou a atenção é que era de um telefone do banco. É o telefone, e eu depois mandei uma mensagem de WhatsApp para esse número, é o telefone, é o saque do Banco do Brasil. Então, o nível de sofisticação da fraude chega a uma tal
nível, né, um grau que nós todos estamos sujeitos. E o que fazer diante disso, né? Eu tenho vários casos de pessoas próximas que foram vítimas de pessoas dos mais diversos tipos de estelionato, e é sobre o estelionato que eu vou tratar de forma mais específica aqui, porque é a nossa realidade, né? Não vou falar da questão dos crimes relacionados os crimes contra a economia popular, os crimes contra o consumidor especificamente, que é das atribuições das promotorias do consumidor, mas o estelionato que envolve a transferência bancária, envolve extorsões ou depósitos fraudulentos, né? Essa nossa realidade, ela só pode ser diminuída, só pode ser combatida com um verdadeiro letramento digital. E aí é que reside, vereador Kleber, a importância não apenas desse momento, mas desse lugar, desse ambiente, desse parlamento. Talvez os órgãos de defesa do consumidor, estadual, municipal, e inclusive a corporação dos bancários, e essa Câmara Municipal, todos esses órgãos possam irmanados contribuírem para uma campanha, uma difusão de informações para um letramento digital de toda a população. Sabemos que os idosos, porque não tiveram oportunidade de conviver desde sua juventude com essas facilidades tecnológicas que hoje são muito mais acessíveis, eles são mais frequentemente vítimas desses golpes, mas não são os únicos. Então, o letramento digital para os idosos pode se dar de forma muito eficaz, porque alguns cuidados podem ser tomados para que não os vulnere ainda mais, mas também a campanha em escolas, campanha de letramento em associações de bairro, pelo rádio, pela TV, né, a TV Câmara. Então, todos esses, pelo Instagram, todos os meios de divulgação são muito importantes para que a gente possa efetivamente conscientizar o usuário dos serviços das redes sociais, ou que tem e-mail, WhatsApp, SMS, né, e que são, portanto, sujeitos a esses criminosos, a esses ataques criminosos, de fazer com que eles, pelo menos, criem barreiras a partir dessas informações contra essas ações mal intencionadas. Então, eu acho que um dos melhores encaminhamentos que poderiam sair dessa audiência seria a reflexão sobre de que maneira podemos difundir o mais que pudermos informações para que os usuários dos serviços eletrônicos hoje possam utilizar esses serviços, porque, como o Dr. Alexandre falou no início, não tem como simplesmente negar o acesso aos meios eletrônicos. É como hoje a inteligência artificial, ou como foi, né, no início do século XX, a utilização de máquinas de forma mais fusiva. Não tem como negar esse acesso, mas tem como nos prepararmos para utilizarmos bem esse acesso. Nós sabemos como foi perigosa a utilização desses meios digitais para a difusão de notícias falsas, de coisas das mais absurdas, e o efeito que isso pode representar, inclusive para a montagem de uma democracia. E isso acontece também, numa medida menor, para nos atingir, porque o crime ele se aprimora, se aperfeiçoa e sempre acompanha a tecnologia. Cabe a nós prever
essa movimentação para nos prevenir dessas ações. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Morton Luiz Faria, pela sua contribuição. Nós temos aqui a lista de inscritos. A primeira inscrita é Débora Souza, superintendente da CDL Natal. Pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite para participar desta importante audiência aqui promovida pelo vereador Kleber Fernandes. É um privilégio estar aqui como representante da CDL Natal e em nome do nosso presidente José Lucena. Nossa entidade ela representa há 62 anos um conjunto diversificado de empresas que formam o ecossistema da nossa economia local. Hoje trago a esta audiência não apenas a posição institucional, mas a voz unificada de inúmeros empreendedores que reconhecem a necessidade urgente de proteger nossas operações e transações contra os riscos crescentes associados ao ambiente virtual. Sabemos que estamos vivendo em um mundo em constante evolução, principalmente na evolução tecnológica. Somos testemunhas do inegável progresso que a digitalização trouxe para as nossas operações comerciais. No entanto, essa revolução tecnológica também nos desafiou com um cenário em constante mudança de ameaças cibernéticas, nas quais golpes e fraudes virtuais minam a confiança e a integridade de nossos processos financeiros. Ademais, importante frisar que os golpes preocupam, pois causam insegurança ao setor produtivo, no tocante ao comércio, tanto para lojistas quanto para consumidores. Gostaríamos de trazer algumas sugestões que poderão ser adotadas em luta conjunta com relação a esses desafios. Uma força-tarefa em conjunta, onde a gente propõe a criação de uma força-tarefa composta por representantes do setor empresarial e do poder público, dedicada a monitorar e combater ativamente golpes e fraudes virtuais. Essa equipe multidisciplinar pode promover ações coordenadas para identificar e conter essas ameaças. A segunda proposta seria uma plataforma de denúncias e compartilhamento de informações. Juntamente com as autoridades competentes, podemos desenvolver uma plataforma segura para o compartilhamento de informações sobre golpes e fraudes em tempo real. Isso permitirá uma resposta, inclusive, mais ágil e eficaz. Foi falado muito sobre a questão de campanhas educativas, né? Então a gente pode fazer uma campanha educativa em conjunto, propondo aí a colaboração não somente do poder público, mas também das entidades que representam o setor produtivo, né? na criação e disseminação de informações, tanto para empresários quanto aos cidadãos sobre os riscos cibernéticos e as melhores práticas também para evitá-los. Incentivos fiscais para investimentos em segurança cibernética também seria um ponto extremamente importante. Propomos a exploração de incentivos fiscais para as empresas que investem em tecnologias de segurança cibernética e proteção de dados. Capacitação conjunta. Precisamos estabelecer um programa de treinamentos e capacitações para empresários e funcionários também, aprimorando a compreensão e a resposta eficaz às ameaças virtuais. Essa capacitação ela seria também em conjunto, não somente com o setor produtivo, mas também aí com o poder público. Ao unir nossos esforços, podemos criar um ambiente empresarial mais resiliente e seguro, onde a confiança no sistema financeiro é preservada e os avanços tecnológicos podem ser aproveitados sem receios excessivos. Estamos à disposição para contribuir de todas as formas possíveis e agradecemos pela atenção dispensada a esta discussão tão vital. Obrigada. Muito obrigado, Débora. Passo agora a palavra a Bruno Ferreira, que é presidente da ACERN. Boa tarde, pessoal. Cumprimentando aqui ao vereador Kleber Fernandes, parabenizando por essa iniciativa. Como já foi dito, pelos membros também da mesa, parabenizo a fala de todos. Tá? Começando sobre a fala do nosso colega, do representante dos bancários. Né? Parabéns pelas colocações. É uma pena que não tenhamos aqui representantes dos banqueiros, né? Porque é quem são os, vamos dizer assim, os responsáveis por, de certa forma, nos ajudarem a sanar esses problemas. Né? Porque
Muito se falou aqui de situações diversas e tal, mas uma pessoa que é lesada, como o nome já diz, é de certa forma constrangedor, é vergonhoso. Então a gente não tem nem noção de quantas, eu acho que a quantidade que a gente tem hoje de denúncias, ela tem um percentual pequeno em função do que existe de fato no mercado, né, pelo descrédito, por algumas coisas que ficam realmente impunes, né? Então eu faço das palavras da Débora aqui as minhas palavras, parece até que eu estava colando do material dela aqui nas minhas anotações, mas eu penso exatamente igual a ela, que a gente deve propor a criação de uma força-tarefa conjunta, tá, entre as entidades que os senhores representam, o poder público. Eu estava imaginando aqui com uma estrutura de polícia, como se fosse a polícia investigativa, uma polícia mais operacional, aquela que está ali na rua, sei lá, uma civil, uma militar, e a gente fazer essa nossa... o que está precisando agora é desse militar, é desse operacional na rua. Porque como o colega do Sindicato dos Bancários falou ali, muitas vezes, quando você vai tentar uma solução, a coisa já aconteceu, virou fumaça, né? Então, esse imediatismo, certo, desse combate que eu coloquei aqui, até a criação de um disque denúncia, por que não, tá, para esse tipo de fraude. No comércio hoje, nem se citou aqui, mas acontece muito o famoso Pix fake, né? As pessoas estão ali no dia a dia, tal, fazendo uma operação, pô, você conhece, se você tem um comércio menor, numa comunidade, você lida com as pessoas de forma mais pessoal, né? Então, muitas vezes, as pessoas têm um nível de confiança maior nesse cliente. Então, por sua vez, são mais assim, suscetíveis a serem lesadas, tá? Então, outra coisa que eu anotei aqui seria a questão dos bancos criarem filtros aqui mais rígidos com relação às transações maiores. Tá? Então, quando você vai fazer uma transação de um Pix maior, sei lá, um determinado valor, deveria existir ali perguntas. Tem certeza que quer fazer isso? Etapas para você realizar uma transação. Não só um toque, um clique. Né? Porque isso aí, de certa forma, vai... Se você está dentro de um golpe envolvido, porque quem já passou, ou quem conhece alguém que passou por uma situação, sabe que há todo um envolvimento emocional. Tá? Então, o consumidor, o cidadão que é vítima de um golpe, ele tem essa questão do envolvimento emocional. Tá? Se os bancos criassem esses filtros para dificultar isso, perguntando talvez se alguém está realizando isso, sei lá, você tem certeza disso, né? Isso aí com certeza dificultaria e muito essas ações no mercado, né? Sem falar nos prejuízos que eu anotei aqui, casos foram citados aí, a gente vê casos de pessoas que perderam tudo que tinha, tá? Por golpes. E isso é triste, é lamentável. Aí vem a questão da punição. Então, aos legisladores arrochar mais a legislação em cima desse tipo de crime. Porque é aquele crime que o pessoal comete, né, os bandidos cometem por aí, tipo, isso não vai dar em nada. Eu vou colocar aqui um advogado, tal. Eu mesmo, na minha empresa, já passei por situações constrangedores como essa do Pix Fake, que quando tu vai tentar viabilizar isso junto ao cliente ali, você fica constrangido. Porque ele coloca numa condição de como se você fosse o bandido. Tá? Então, isso é muito complexo e a gente precisa ver. Então, sem mais delongas aqui, essa é a nossa contribuição. Tá? Agradecendo mais uma vez, e obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Bruno. Passa agora a palavra a Fernando Vigílio, que representa aqui a Federação do Comércio. Boa tarde. Agradecer o convite do nobre vereador Kleber Fernandes. A FEComércio, sempre convidado por esta casa em especial, se faz presente para discutir os mais diversos temas. E esse, para a FEComércio, é muito caro, em razão de que, para ver o consumidor, também tem o comerciante, o prestador de serviço,
o pessoal que trabalha com turismo, e esse segmento é defendido pela FEComércio. E desde os primórdios que numa relação de consumo é uma relação de confiança. E, logicamente, com o avanço da tecnologia, já foi comum a todas as falas, a gente não tem como dar passos atrás, porque a tecnologia veio para nos ajudar, mas também, ao mesmo tempo, tem complicado a vida, em última análise, do comerciante, do cidadão. Então, a FEComércio se coloca à disposição e abre a casa para também, em seus conselhos, por exemplo, com grandes empresários, divulgar ações educativas. Porque, como bem disse o nobre membro do Ministério Público, as varas criminais, elas atuam depois de acontecido a fraude, o golpe, efetivamente. Mas a gente pode e deve se precaver, divulgando e educando o maior número de pessoas possíveis, porque não acontece apenas com as pessoas menos esclarecidas. Aconteceu com ele mesmo, já aconteceu comigo, mas por um momento de lucidez, porque às vezes o nosso cotidiano faz com que a gente fique fragilizado e a gente, em alguns momentos, conseguiu atuar e evitou o problema, mas não é sempre isso. Então, a gente pode e deve, nas ações do Ministério Público, por exemplo, destinar parte de uma ação que, porventura, a instituição bancária foi obrigada a pagar a multa, porque ficou reconhecido também a responsabilidade do banco, destinar para ações educativas. Então, cada um das nossas instituições poderemos facilitar o acesso a um maior número de pessoas. E isso é a principal função. Como também, a título de sugestão, a gente poderia, vereador Kleber Fernandes, encaminhar a agência reguladora, no caso especial ao Banco Central, a preocupação da cidade de Natal com esse imenso dano que está causando ao natalense. Mas não é só com o Natal que acontece isso, é com todo o país. Então, as instituições bancárias, com certeza, não facilitam a vida para prejudicar ninguém, facilitam porque é necessário que as pessoas tenham maior acesso, mas também tem que ter o cuidado. Então, o Banco Central, como agência reguladora das instituições financeiras, poderiam atuar de forma mais efetiva. Então, muito obrigado pelo convite à FEComércio e a gente se coloca à disposição. Muito obrigado, Fernando Vigílio. Passa agora a palavra ao senhor Sartre Prachedes, gerente estadual de governo do Banco do Nordeste. Boa tarde a todos. Obrigado aqui. Parabenizar o vereador Kleber Fernandes por essa iniciativa. O Banco do Nordeste sempre está presente quando convidado para esse tipo de discussão, né, no que se refere ao papel dele como instituição financeira. E como bom nordestino, ele não foge ao debate nem à luta, né? Acho que precisa deixar um pouco claro a situação dos bancos, né, nesse contexto. O banco também é vítima. Os bancos também são vítimas, né? Os bancos, estima-se que o banco perde por ano 60 bilhões de reais nessas fraudes. Então, o bandido, o fraudador é que é o grande culpado. Nós temos que combater isso juntos. E a mesa deixou isso muito bem exposto, muito bem colocado aqui. É através da educação, através de tecnologias que nós temos que investir. O banco está sempre investindo, mas eles são muito rápidos, eles procuram as brechas. Eles têm crimes muito sofisticados, como o próprio Dr. Norton citou aí. Ele quase ia sendo vítima de 2 crimes ao mesmo tempo. A prática de phishing, né, que é quando você remete ao termo em inglês, que é quando você clica lá e recebe você foi premiado, você fez uma operação aqui que o banco, o cartão, venha conferir, e você clica ali vamos ver qual é o termo, no link, e aí você cai num site falso e você se expõe todo ali. E a engenharia social, que é quando alguém se passa por um representante do banco, com toda a influência, com toda uma lábia, com todo conhecimento técnico, às vezes, porque já prestou serviço para o banco, ou alguma coisa desse tipo, e você é envolvido, né?
São poucas pessoas que conseguem sair desse tipo de crime. Mas culpar os bancos simplesmente não seria a solução. O colega Alexandre falou muito bem, a digitalização, a tecnologia, que isso é uma coisa muito forte no sistema bancário brasileiro. Não é no mundo todo que é assim, não, que tem essa facilidade de abrir uma conta corrente sem ir numa agência bancária. O próprio vereador falou, antigamente você ia numa agência bancária, o banco ia querer saber de toda a sua vida. Se o banco fizer isso hoje, ninguém vai abrir a conta mais nesse banco. Ninguém quer mais, nem conversa com ele, né? Então, a gente tem que acompanhar a tecnologia. E ao mesmo tempo, a gente se expõe com esse tipo de situação. O doutor Alberto citou aqui um empresário lá de Alexandria, né, que recebeu um e-mail do PROCON. Cabe culpar o PROCON por esse e-mail? Acho que não. Então, a gente tem que... A informação, a educação, o letramento, como o doutor falou, como o doutor Carlos Fialho falou, é a solução. Juntos, claro, que os bancos, a sociedade, a imprensa, o próprio sistema criminal, né? Vamos ver quanto tempo depois de pego um cidadão desse passa preso, fora da sociedade, né? Todo mundo sabe que esse tipo de crime não detém o bandido. Então, é todo um sistema que contribui para que isso continue. Mas os bancos têm esse esforço, têm essa preocupação, e o Banco Nordeste não é um grande vilão, pelo contrário, o Banco Nordeste é muito pouco citado nesse tipo de crime, mas a gente está sempre sendo... tentativas são sempre... chegam até a gente e a gente tenta fechar isso da melhor maneira possível. Mas a gente está à disposição para o debate, para contribuir para que esse tipo de crime seja realmente diminuído. Ele não acaba, mas que seja bem diminuído na sociedade. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Passo agora a palavra a Matheus Feitosa, que é representante da Associação dos Empresários do bairro do Alecrim. Boa tarde a todas e todos. Parabenizar o vereador Kleber Fernandes e a Câmara dos Vereadores por estar debatendo esse tema. É muito importante a gente debater essa questão, porque cada vez mais a gente vem sofrendo com os golpes, principalmente nós comerciantes. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de lidar com essas questões, porque a legislação ainda não está compatível com os crimes cometidos. Então, aproveitando aqui a promotoria, estava aqui sempre olhando aqui para o nome dos senhores, e o que chamou minha atenção foi a presença da promotoria, parabenizar por também estar aqui presente. E é algo que a gente precisa, acredito que, claro, há várias mãos, principalmente do Legislativo em Brasília, né, modificar, claro, junto com a orientação dos vereadores também, do Poder Executivo, modificar a legislação atual. A gente sofre muito porque as penas são brandas, né? Qualquer um que for cometer um crime virtual, ele não tem medo da punição, né? E pode ser muito bem ser liberado no dia seguinte, pagar uma fiança, muitas vezes na audiência de custódia é liberado. Então, ele não sente que aquilo ali vai custar algo caro depois de cometido o crime, né? Então, acho que a gente tem que rever a legislação, e a pena ela tem que realmente doer no bolso das pessoas, né, na consciência de cada um que comete esse crime. Muitas vezes a gente sabe que quem comete a maioria desses crimes não tem consciência nenhuma, né, não pesa na consciência de forma alguma. Mas tentar o máximo possível piorar, dificultar a vida dessas pessoas, porque sofre o cliente, sofre o comerciante, que toda a burocracia que tem que ser feita, e a gente... em torno de tudo isso, a gente perde venda, né? Tem que gastar mais, investir mais em recursos de segurança, né? Até pensar em antivírus, a gente tem que pensar em relação a estar tentando combater essas coisas, né? Muitas vezes a gente sofre uma burocracia maior quando vai lidar com negociações nos bancos, devido a essa questão de ter a segurança, e o cliente muitas vezes está temeroso de fazer algumas transações. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui recente. Alguns comerciantes do Alecrim, eles vendem através de aplicativos, por exemplo, WhatsApp, o próprio Instagram. E para confirmar a venda, às vezes fica difícil de confirmar um Pix. Então a gente tem que ir se adaptando aos golpes que são sofridos para poder descobrir maneiras de atender melhor o cliente com essas ferramentas virtuais. E muitas vezes os sistemas hoje ainda não têm como confrontar isso, ou o ponto comercial ele ainda é muito frágil quanto a essas ferramentas, né? Ou não tem a capacidade de investir
em um sistema que interligue tudo isso. Então, que a partir desse momento aqui a gente possa criar ferramentas para combater isso também e melhorar a nossa legislação. Então, Kleber, parabéns pelo momento e que a gente possa fortalecer mais momentos como esses e pode contar sempre com a EBA, com o Comércio do Alecrim, para a gente estar cada vez mais forte combatendo o crime organizado aí quanto a isso. Bom, agradeço a participação de todos. Acho que a nossa audiência ela pôde elucidar também muitas das situações que corriqueiramente os consumidores passam, mas as instituições, né, de uma forma isolada, têm uma visão, e a partir do momento que a gente pode compartilhar a visão de cada órgão, de cada entidade, que a gente pode ouvir os procedimentos que estão sendo adotados, as iniciativas que estão sendo adotadas por cada instituição, facilita e fortalece os encaminhamentos no sentido de minimizar esses transtornos, né? Algumas falas aqui foram bastante importantes, como, por exemplo, o que foi dito aqui pelo representante do Sindicato dos Bancários, né, na verdade, relembrando a questão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, ou seja, independentemente do dolo cometido pela instituição, ela responde, né, pelo prejuízo causado ao consumidor, né? O código, também bem lembrado aqui pelo nosso representante do PROCON estadual, fala também na responsabilidade solidária de todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento, né? O representante do Sindicato dos Bancários falou até, inclusive, naqueles que oferem lucro com a publicidade, né? O YouTube, o canal de televisão, o Instagram, que está divulgando, propagando uma informação, atraindo o consumidor, dizendo: abra sua conta na agência, oferecendo um serviço teoricamente seguro ao consumidor, né? Então, todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento, eles respondem de forma solidária, né, por eventuais danos causados ao consumidor. É aquilo que também, em virtude até dos entendimentos, eu digo muito que a gente faz leis municipais aqui na Câmara, e eu sou autor de muitas leis voltadas para a defesa do consumidor, e muitas vezes as pessoas dizem: mas isso não já é previsto, o código não já prevê? Na verdade, eu digo muito, o código é principiológico, né? O Código de Defesa do Consumidor, apesar de ter uma lei que obriga a existência do Código de Defesa do Consumidor em todo e qualquer estabelecimento comercial, mas esqueceram o que o próprio código diz: o consumidor é a parte mais fraca da relação, ele é hipossuficiente. A hipossuficiência é a vulnerabilidade do consumidor, tecnicamente, ele não vai conseguir interpretar o que diz literalmente o código. Na hora que ele vai lá, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor é o maior artigo do Código, que fala das práticas abusivas. E ele diz que é prática abusiva exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor. Ele vai saber o que é isso na prática? Né? Ele vai compreender qual é o direito que está por trás daquele linguajar técnico jurídico que está ali? Ele não vai saber. Então, por isso que nós aqui colocamos em prática leis esparsas, leis que vêm para complementar, esclarecer, né, e dar maior notoriedade ao direito que o consumidor tem, mas que muitas vezes desconhece. E aí, o que os doutrinadores falam muito é na teoria do risco da atividade, né? Ele diz, né, que à medida que eu exerço uma atividade, eu estou oferindo lucro com aquela atividade, né? Eu me proponho a estar no mercado financeiro, né? E eu aceito, por exemplo, abrir uma conta corrente, sem ter nenhum documento, sem ter nenhuma confirmação, digo, física, né? Ele pede documentos virtuais, sem ter nenhuma comprovação do endereço, da profissão, da renda, né, daquele cidadão, e eu me disponho a abrir uma conta corrente para ele, eu estou assumindo o risco de que aquele suposto consumidor
pode ser um estelionatário. É por isso que o representante do Banco do Nordeste disse que os bancos têm tido um prejuízo, salvo engano, 60 bilhões por ano. E esse prejuízo vem de onde? Dos ressarcimentos que o banco tem que fazer, das ações judiciais que os consumidores ingressam e que a justiça reconhece exatamente a responsabilidade objetiva, a responsabilidade solidária e a teoria do risco da atividade. Por isso que os bancos terminam, no final, tendo que arcar com um prejuízo gigantesco. E nós sabemos que essa não é a pretensão das instituições. Obviamente, ela quer manter a credibilidade, né, do seu banco, da sua instituição, a credibilidade e o conceito positivo perante aos seus clientes. E aí eu vejo que dessa audiência a gente tira, né, a gente sabe que isso é uma questão que envolve o Brasil inteiro, não é um fato exclusivo da cidade de Natal, nem do Rio Grande do Norte, né? Sabemos que as instituições financeiras elas cumprem também um regramento nacional estabelecido, né, pelo Banco Central, e obviamente nós sabemos que cada estado e cada cidade tem a sua particularidade. Eu digo isso porque tive, quando diretor do PROCON, muita relação com as instituições bancárias. Acho que os bancos, a época em que estive diretor do PROCON, foram os responsáveis pela maior arrecadação do órgão em termos de aplicação de multa. Foram os bancos que pagaram a maior arrecadação do Fundo Municipal de Direitos Difusos, que inclusive serve para campanhas educativas e aparelhamento do órgão, etc., foram os bancos que custearam. E aí, conversando com os representantes da FEBRABAN, à época, eles diziam, não, mas hoje você só vai à agência se você quiser. Só não faz no aplicativo, você só não faz sair a nota, o dinheiro do seu celular, mas o resto você consegue fazer tudo. Então, não há necessidade de ter fila em banco, porque hoje você consegue resolver tudo de maneira virtual. Você abre a conta, você fecha a conta, você contesta uma fraude no seu cartão, você faz a transferência, recebe a transferência, faz o Pix, faz o seguro, faz o consórcio, faz o empréstimo, faz tudo pelo aplicativo do banco. Você não precisa ir, então não há o porquê ter fila. E aqui, como eu disse, a maior arrecadação do PROCON foi exatamente em multa pelo tempo máximo de espera nas filas de banco. Por quê? Porque tem uma particularidade, o nordestino, né, as pessoas têm essa cultura de ir para a fila do banco, sobretudo o idoso. E a gente vê casos, ele deu um exemplo aqui, um suposto funcionário do banco, eu já vi em fiscalização, o idoso está na fila do caixa eletrônico, aí ele olha para trás, aí pede ajuda a um desconhecido que está atrás dele. Olha, eu não sei mexer não, está aqui meu cartão e minha senha, faça aqui, tira aqui o meu dinheiro. Então, ele, infelizmente, é assim. Infelizmente, é dentro da instituição bancária. E aí eu digo, e a responsabilidade objetiva, e a responsabilidade solidária, e a teoria do risco da atividade, e tudo isso que está envolvido nesse contexto, né? Então, eu acho que a gente precisa implementar campanhas educativas, isso ficou muito claro, né? E a gente também, como eu disse, vamos fazer aqui o trabalho do Beija-Flor tentando apagar o incêndio, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Quando a gente fala de campanhas educativas, a gente também não está aqui só transferindo a responsabilidade para que os próprios bancos façam as campanhas, eles têm que fazer sim. Os órgãos de defesa do consumidor têm sim esse papel, essa prerrogativa, essa obrigação de fazer a campanha educativa. O Ministério Público, por sua vez, né? A Defensoria Pública também, que termina chegando lá, aquele que não tem condição de pagar o advogado, chega desesperado, querendo reaver, né, os seus prejuízos. É o comércio que precisa ser parceiro, né? As instituições do comércio de orientar, de capacitar. Um outro encaminhamento que eu vejo aqui, eu acho que a gente pode fazer isso aqui de forma até, vamos dizer assim, embrionária, mas eu particularmente já me comprometo, quando formos votar agora a lei orçamentária anual, de colocar recursos
para a publicidade, né, do PROCON e na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para que façam campanhas educativas. É uma contribuição que o nosso mandato vai dar para assegurar que vamos ter recursos para isso, né? Acho que os canais de informação e de denúncias, né, a criação de aplicativos, e isso não cabe só, como eu disse, só ao PROCON fazer. Eu acho que a FEComércio pode criar um aplicativo, pode criar um canal de comunicação, a AEBA, a CDL, né, a Associação dos Empresários lá da Zona Norte, pode ajudar a levar a efeito essa informação e divulgar os canais de denúncia. Às vezes o consumidor não sabe nem para quem recorrer. Ele não sabe nem, vou ligar para quem? Vou para a polícia, vou para a delegacia, eu vou para o PROCON, para onde é que eu vou? Né? O desespero é tamanho e ele não tem essa informação na prática. Né? Então, essa parceria com as instituições do comércio também acho que é importante, que é interesse, acredito eu, das entidades de fazer esse trabalho. Acho que deve haver um investimento em capacitação dos servidores do banco, né, no sentido, a gente sabe que a tecnologia avança a cada minuto, enquanto a gente está aqui, tem alguém pensando em como é que vai criar um novo golpe, né, e promover uma nova fraude e assim por diante. Então, a gente tem que ter um trabalho de capacitação e os próprios órgãos também de defesa do consumidor. Isso é um debate muito técnico. Né? Às vezes, os órgãos de defesa do consumidor têm ali pessoas preparadas para dar uma informação, abrir um procedimento, fazer até uma fiscalização, mas quando se trata de um golpe desse que envolve recursos de tecnologia, às vezes não se tem profissionais capacitados para isso, né? E às vezes acredito até o serviço de inteligência da polícia na investigação para, né, identificar de onde partiu, como foi. Então a capacitação acho também é algo que precisa ser debatido, ser implementado. Então, saímos aqui com esses encaminhamentos. Acho que eu, particularmente, como eu disse, vou fazer a minha parte no sentido de alocar recursos para que o PROCON possa fazer uma campanha educativa mais forte, né? Vou abrir um diálogo institucional com essas entidades para que a gente possa criar um canal em conjunto, talvez um portal de denúncias ou de informações contra golpes e fraudes virtuais, onde se tenha lá os telefones das entidades, o papel de cada instituição dessa, né? O papel de cada órgão, né? Então, acho que a audiência foi importante para que a gente pudesse fazer esse debate, trazer à tona, chamar a atenção da sociedade civil organizada, das instituições, da imprensa que tem dado cobertura a essa temática, e que a gente possa não desistir, né, de garantir ao consumidor segurança e tranquilidade, né, nas suas operações. Eu queria perguntar à mesa se tem ainda alguma consideração final a fazer. Alguém? Carlos Fialho. Eu queria agradecer essa sua iniciativa e vou pegar pela palavra. Mais alguém? Não? Matheus quer fazer uma colocação. Você falou algo interessante, Kleber. O canal de comunicação, a gente já, por exemplo, o exemplo da AEBA, né? A gente já tem grupos de WhatsApp, uns que a gente combate, que chama emergências policiais, onde a gente combate vários tipos de crimes cometidos no Alecrim, tanto de pequenos delitos como qualquer ocorrência, e outros que a gente discute de forma geral o comércio. E a gente conseguiu combater um golpe que estava sendo aplicado através da Stone, né? Então, alguns comerciantes começaram a ser acometidos pelo crime dos golpistas que estavam utilizando a maquineta do Stone, que tinha uma falha num código do sistema da Stone. Então, através desse nosso canal de comunicação, a gente conseguiu identificar as pessoas com imagens de quem estava visitando as lojas, né? Compartilhamos com as polícias, as forças policiais, e comunicamos também a Stone através de ofício e comunicação pessoal para que fosse corrigido o erro desse código, e a gente conseguiu combater aí da forma mais rápida possível, graças a sugestões como essas, de ter esses canais de comunicação. Então, são muito importantes, e a gente vem tentando aprimorar, tendo sugestões para a gente agregar ao que a gente já faz no Alecrim. A gente está à total disposição através do gabinete do vereador. Alexandre. Boa tarde, agradecer ao Cleber Fernandes pela essa oportunidade de estar discutindo esse assunto tão sério. A sociedade de Natal, mas de todo o país, em relação aos crimes e às fraudes, está
talvez comunicar a FEBRABAN, Kleber, e pedir ações contundentes em relação a isso aí, na questão educativa e no investimento nessa área por parte dos bancos, porque cabe a ele o risco do objeto do trabalho, seria interessante isso aí. E o sindicato está aberto para qualquer chamada que vocês quiserem para discutir qualquer problema que seja da sociedade de Natal e que a gente possa contribuir. Estamos aqui com vocês, viu? Muito obrigado a participação. Quero também aqui registrar, né, tem a presença de Juvencio Filho, que é também do Sindicato dos Bancários, Irã Araújo Galvão, também do Sindicato dos Bancários aqui presente, Vitória Cristina, que é da CDL Natal, do Parlamento Empreendedor. Eu fui premiado do Parlamento Empreendedor e quero ver se esse ano sou novamente, né? Estamos trabalhando para isso. Isso só abrindo um parênteses, é um prêmio que a CDL faz para os parlamentares em virtude de apresentação de projetos e iniciativas, né, que valorizem o desenvolvimento da cidade. Já citei aqui Bruno da Cerne, Ana Paula do PROCON Municipal, Éder Melo do Distrito Sanitário, Ismar Ribeiro, diretor administrativo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Bom, então eu agradeço a presença de todos, damos por encerrada essa audiência e aí ficaremos aí mantendo o contato para que a gente possa criar aí uma frente de trabalho permanente com as campanhas educativas, com os canais de comunicação e que a gente possa fortalecer a nossa luta na defesa dos interesses dos consumidores natalenses. Muito obrigado. TV Câmara, a TV do povo de Natal. TV Câmara Natal, 20 anos.